dias têm passado tão rapidamente. E tem sido um prazer e uma honra poder pregar e ensinar aos irmãos. You could just keep tomorrow in prayer. Vocês podem manter o nosso dia de amanhã nas suas orações. Tomorrow we'll be teaching in the morning, Amanhã de manhã estaremos ensinando de manhã and we'll do quite a bit of teaching in the afternoon. e vamos estar ensinando mais um bocado à tarde. Hopefully it won't kill off all the pastors. Espero que não vá matar todos os pastores. And then in the evening we're going to be going to a local church. Então à noite nós estaremos indo para a igreja de Cruz. And I'm going to be preaching on the providence of God from the story of Joseph in Genesis. E lá eu estarei pregando sobre a providência de Deus da história de José. And so please keep praying for Kendall and I that our voices would hold up. Então, por favor, continuem orando por mim e pelo Kendo para que as nossas vozes possam aguentar. And let's just go to the Lord now and pray for all of us. Então, vamos agora iniciar em oração e orar por todos nós. Father, we just come before you as sinners. Pai, nós chegamos na sua presença como pecadores. We know that there is nothing good in and of ourselves. Sabemos que não há nada bom em nós mesmos. We know that Jesus is the great Savior. Sabemos que Jesus é o grande Salvador. And we thank you that he died on the cross for our sins. E te agradecemos que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. That he shed his blood out of love for us. E que Ele verteu o seu sangue pelo seu amor por nós. We pray that your word would speak to all of our hearts this evening. Pedimos que a sua palavra fale aos nossos corações esta noite. We pray that we would all leave here changed. E oramos que cada um de nós saiamos daqui mudados, transformados. May your word go forth with power, Que a sua palavra avance com poder, that you might be glorified. para que o Senhor seja glorificado. We pray in Jesus' name. Oramos no nome de Jesus. Amém. If you have your Bibles, please turn to Luke chapter 5 as we'll be looking at verses 17 through 26. Por favor, abram em suas Bíblias em Lucas capítulo 5, onde estaremos estudando hoje, nos versículos 17 a 26. And why don't you go ahead and read those verses? Então vamos ler esta passagem, de novo é Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. At this point, it's very early in Jesus' ministry. E isso aqui é bem no início do ministério de Jesus. He has kind of been rejected in his own hometown of Nazareth. Ele tem sido rejeitado na sua própria cidade de Nazaré. And so now he has kind of adopted Capernaum as his hometown. E agora ele tem adotado Cafarnaum como a sua morada. Thousands have gathered to hear him preach. Milhares de pessoas têm se ajuntado a ele para ouvir ele pregar.
thousands have gathered to see him do miracles. Milhares de pessoas têm se ajuntado para ver ele operar milagres. And thousands have gathered to try and be healed by him. E milhares têm se ajuntado para ser curados por ele. He has just called Peter, Andrew, James, and John. Ele acabou de chamar Pedro, André, Tiago e João. And then from this text, I want to point out two practical truths which God wants you to apply to your life for his glory. E neste texto eu quero trazer, lhes apresentar duas verdades práticas que Deus quer que você aplique em sua vida. And the first truth that we see is learn what it means to be a true friend. A primeira verdade que queremos ver é aprenda o que significa ser um amigo verdadeiro. Luke is very careful to describe the different people in this story. Lucas tem muito cuidado em descrever as pessoas diferentes nessa história. And look at verse 17. Vejam o versículo It 17. says one day he was teaching. Diz lá que ora aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando. Mark in his account tells us that Jesus was preaching the word of God. Marcos diz que Jesus estava lá pregando a palavra de Deus. The text continues in verse 17. O texto continua no versículo It says 17. there were Pharisees and teachers of the law sitting there. E diz lá que fariseus e mestres da lei estavam lá sentados. And not only that, it says they had come from every village in Galilee and Judea and from Jerusalem. E não somente isso, mas diz que tinham vindo de todas as aldeias, tanto da Galiléia e da Judéia e Jerusalém. In other words, Jesus is starting to do miracles and people are hearing about it. Em outras palavras, Jesus está operando milagres e as pessoas estão ouvindo acerca disto. The religious leaders have heard about it too. E os líderes religiosos também ouviram acerca And disto. so all of the religious leaders have gathered from all over Israel to come see Jesus in Capernaum. Então, os líderes religiosos têm se ajuntado de todas as partes de Israel e têm vindo agora para Cafarnaum. They want to see this man who supposedly is able to do miracles. Eles querem ver este homem que supostamente pode operar sinais. They have heard that Jesus claimed to be the Messiah. Eles ouviram que Jesus alega ser o Messias. They have heard that he was able to cast out demons. E ouviram que ele tem o poder de lançar fora demônios. They have heard that he was able to heal all manner of disease and sickness. E ouviram que ele tem o poder de curar todo tipo de doença e enfermidade. And they know, because some of the leaders were there, that John the Baptist predicted he said he was the Messiah. E eles sabem, porque alguns deles estiveram lá, quando João Batista predisse que ele era o Messias. John described him as the Lamb of God who takes away the sin of the world. João se referiu a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And so the Jewish leaders are probably a little cautious and a little jealous. Então, esses líderes judeus estão um pouco cuidadosos e também um pouco ciumentos. They're going to go and see Jesus and check him out to see if he's the real thing. Eles vão lá ver e escutar Jesus para ver se ele realmente é a coisa que ele parece, que dizem que ele é. And because they think they are godly, they're going to expect Jesus to exalt them. E porque eles se consideram piedosos, eles esperam que Jesus vai exaltar a eles. They're going to expect Jesus to approve of them before the people. Eles esperam que Jesus vai aprovar deles diante das pessoas. Now you need to understand just how many people were following Jesus at this time. Mas você precisa compreender quantas pessoas realmente estavam seguindo Jesus durante esse tempo. Mark tells us in his gospel that so many people gathered to hear Jesus that they would just clog up towns. Marcos nos diz no seu evangelho que tantas pessoas estavam seguindo a ele que simplesmente não cabiam todos dentro de uma cidade. It said that Jesus wouldn't even enter into the cities to make sure he didn't cause a human traffic jam. Diz lá que Jesus nem entrava nas cidades para que ele não causasse um engarrafamento humano. And Luke continues in verse 17. E Lucas continua no versículo 17. It says that power of the Lord was present with Jesus to perform healing. Diz que o poder do Senhor estava com ele para curar. This is the primary reason they were following Jesus. Esta era a razão principal porque as pessoas estavam seguindo a ele. There were many people who wanted to be healed of their diseases. Tinha tantas pessoas que queriam ser curados das suas enfermidades. Other people were desperate to have their loved ones healed.
Outros estavam desesperados para que seus amados, seus familiares fossem curados. And look at verse 18. Agora vejam o versículo 18. It says there were some men carrying a man in a bed who was paralyzed. Diz, vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. And so here we have these men, and Mark tells us there was 4 of them. E então nós vemos que tinham esses homens. Marcos nos informa que havia 4 deles. And they're carrying a man on a stretcher. E eles estão carregando um paralítico numa esteira. Now we don't know where these men are from, Nós não sabemos de onde foi que esses homens vieram, but they believed Jesus could heal their friend even though he was paralyzed. mas acreditavam que Jesus poderia curar o seu amigo, apesar dele ser um paralítico. Now let's just think about these men and their examples and what they teach us. Agora consideremos estes homens e o exemplo que eles dão para a gente e o que nós podemos aprender disto. I don't know if you've ever carried somebody on a stretcher, but it is hard work. Não sei se você já tentou carregar alguém numa esteira, mas é muito trabalho. Now who knows how long they've been carrying the man? Quem sabe que distância eles já carregaram este homem. But even if they carried him 5 kilometers, that would be a long way. Mas digamos que foi só 5 quilômetros. Isso seria muito. Even if they were in a nearby town, still it was a lot of work to carry this man on a stretcher. Até mesmo se vieram de uma aldeia próxima, ainda era muito trabalho trazer este homem essa distância toda. Verse 18 tells us their motive. They were trying to bring him and set him down in front of Jesus. No versículo 18 nos diz, o objetivo deles era trazer o homem e pô-lo diante de Jesus. In other words, they believed Jesus could heal the man. Em outras palavras, eles criam que Jesus tinha o poder de curar este homem. But there was a problem. Mas tinha um problema. The beginning of verse 9 says they couldn't find a way to bring him in because of the crowd. O início do versículo 19 diz que não conseguiam por causa do tamanho da multidão. Now you need to picture this in your mind. Você tem que imaginar isso na sua mente. Jesus is in a house. Jesus está dentro de uma casa. Maybe it's something like this. It's kind of open on one side. Pode ser que foi um tanto como isso aqui, aberto de um lado. But Jesus is in the house and there's this giant crowd that's out there in front. Mas Jesus está dentro desta casa e por fora está essa enorme multidão. And there are a lot of desperate people in this crowd. E há muitas pessoas desesperadas nessa multidão. Maybe there's some mothers holding their sick children. Talvez umas mães segurando suas crianças enfermas. Maybe there's some older people with all kinds of ailments and they're trying to get closer to Jesus. Talvez outras pessoas mais idosas, também doentes, querendo ficar próximos de Jesus. Other people have their own sickness and then they're just trying to crunch in closer. E outras pessoas, elas próprias doentes, elas estão tentando lá se imprensar para ficar mais próximos de And Jesus. every time Jesus heals somebody starts shouting and praising God. E toda vez que Jesus cura alguém, eles começam a gritar e louvar a Deus. And this makes people even more curious, so they smash in closer. Então isso faz as pessoas ainda mais curiosas, então tentam se imprensar com mais força lá. Each one wants to have their own healing Cada um querendo a sua própria cura, or to watch Jesus heal. ou pelo menos ver Jesus curar And alguém. there's this huge, thick human barrier. Então tem essa barreira humana enorme. And so people want to see what's going on. Então as pessoas querem ver o que é que está acontecendo. People are afraid that if they don't get to Jesus soon, that Jesus might stop healing and they might lose their chance. Pessoas talvez com medo que Jesus, se não chegarem até Jesus logo, talvez Jesus vai parar de curar. And every time Jesus heals somebody rejoices and they open up the crowd and the person goes through praising God and it just makes people more eager to be healed. E toda vez que Jesus cura alguém, então aquela pessoa passa a louvar a Deus e gritar, e aí eles abrem espaço para aquela pessoa poder passar. And so these 4 men approach and there's no way they can get through the crowd. Então enquanto esses 4 homens se aproximam, não tem forma alguma que vão poder penetrar essa People are multidão. just smashed in too close to Jesus. As pessoas estão imprensadas lá em Jesus. And you know, who knows who these men were? Agora, quem sabe quem eram esses homens? We don't know if they were relatives or friends. Nós não sabemos se eles eram parentes We ou don't se eram know- we don't know amigos. the situation of why this man was paralyzed. Nós não sabemos a situação por que era que esse homem estava Yeah, paralítico. Maybe he was working, on a high place and fell down and got paralyzed. Quem sabe ele estava trabalhando em algum edifício alto e caiu e se feriu e ficou paralítico. Maybe he had a wife and children at home who couldn't support themselves. Talvez tinha uma esposa e filhos em casa e não podiam se sustentar. All we know is the man was paralyzed.
Nós só sabemos que o homem era um paralítico. And this is it shows that the friends were eager to see this man healed. E o texto mostra que estes amigos estavam ansiosos para ver o seu amigo curado. And, well, since they couldn't squeeze through the crowd, notice what they did in verse 19. Já que não podiam se imprensar pela multidão, vejam o que eles fizeram então no versículo They went 19. up on the roof and let him down through the tiles on a stretcher. Diz que subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos. And they did this right in the middle of the crowd, right in front of Jesus. E diz que fizeram isto bem no meio, bem diante de Now, Jesus. you can just imagine the conversation that these men had. Agora você pode só imaginar a conversa que esses homens tiveram. No, the conversation probably went something A like this. conversa talvez foi algo assim. The one man says, Abraham, Jacob, Eliezer, I have an idea. Talvez disse, Abraão, Jacó, Eliezer, eu tenho uma ideia. He says, let's take Hosea around the back. Vamos levar Oséias ao redor, lá para trás. And let's take him up on the roof. E vamos levar ele lá para cima no teto. And let's haul him up on the roof. E levar ele lá para cima. And then say, well, why would we do that? E aí pergunto, mas por que a gente faria um negócio desse? And then the man speaking, whose name is John, says, don't you see? E aí o homem que está falando, João, diz, você não He compreende? says, we'll get up on the roof directly above Jesus. A gente vai subir lá no eirado acima de Jesus. And we'll lower Hosea down through the roof. E nós vamos soltar Oséias pelo teto. And one of them says, well, how are we going to lower him down through the roof? E perguntam, e como é que a gente vai fazer um negócio desse? John says, we'll make a hole. E o João diz, a gente faz um buraco lá em cima. Abraham says, we can't go tearing up the guy's roof. E Abraão diz, mas nós não podemos fazer um buraco no meio do teto do homem. And then Jacob says, listen, it's better to ask for forgiveness than permission. E João diz, é melhor pedir perdão do que pedir permissão. And then Eliezer, the logical one, says it's more important that our friend Hosea gets healed than that this guy's roof stays intact. Então o Eliezer, o que raciocina logicamente, diz, realmente de fato é melhor o nosso amigo ser curado do que correr o risco aqui de no processo de fazer o buraco aqui ofender alguém. And John says, besides, we can fix the man's roof later. E João diz, e a gente pode consertar o teto depois sempre. And so he says, Abraham, go get some ropes. Então ele manda o Abraão ir pegar umas cordas. And he says, Jacob and Eliezer, go find a ladder. E ele diz, Jacó e Eliezer, vamos pegar uma escada. He says, we're going to get our friend to Jesus. Ele diz, nós vamos conseguir levar o nosso amigo até And Jesus. certainly their conversation went something like that. E com certeza a conversa deles foi algo assim. But you learned something from these men. don't Mas a gente aprende algo sobre estes homens, não é? you? They didn't just come to the crowd and go, there's no way we're ever going to get through. Eles não chegaram lá até aquela multidão e disseram, mas não tem como a gente penetrar essa multidão. They didn't say, well, obviously there's too many people, let's carry him back home. Eles não disseram, obviamente tem pessoas demais, então vamos levar ele de volta para casa. These men were showing a great degree of love for their friend. Estes homens estavam demonstrando muito amor pelo seu amigo. They were not just they were not going to have no for an answer. Eles não aceitariam um não por uma resposta. They wanted to make sure they found a way to get this man to Jesus. Eles iam encontrar algum jeito de levar o seu amigo até Jesus. And if they couldn't go through the crowd, they were going to find another way. E se não pudessem penetrar a multidão, eles iam encontrar outra You forma. know, the greatest commandment is to love God. Você sabe que o maior mandamento é amar a Deus. And the second commandment is to love our neighbor as ourselves. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. These men are a great example of persevering love, aren't they? Estes homens são grandes exemplos de um amor que persevera, não é? They were laboring on behalf of their friend. Eles estavam labutando, trabalhando em favor de seu amigo. Now, if you were paralyzed, wouldn't you want friends like this? Agora, se você fosse um paralítico, você não gostaria de ter amigos assim? Wouldn't you want friends who wouldn't take no for an answer? Você não gostaria de amigos que não aceitariam um não como a No, resposta? we need to look at our life and ask ourselves, what kind of friends are we? Então nós precisamos examinar as nossas vidas e perguntar que tipo de amigos nós somos. Are we loving other people? Nós estamos amando outras pessoas? Are we sacrificing for other people? Nós estamos nos sacrificando em favor de outras pessoas? You know, sometimes you volunteer to help people and it doesn't turn out very well.
Às vezes você se prontifica a ajudar outras pessoas e não se sai tão bem. One time this man came over and he told me that his truck broke down. Um dia um homem veio a mim e ele me disse que a sua picape deu prego. He didn't know anything about mechanics and he said, I think I have an oil leak or something. Ele não sabia nada sobre mecânica e ele disse, eu acho que o meu carro está vazando óleo. By 2 o'clock in the morning, we had his whole engine out of his truck. E 2 horas da manhã a gente tinha tirado o motor do carro todinho. And the whole time I was thinking, why did I volunteer to help this guy? E o tempo inteiro eu estava pensando, puxa, por que foi que eu fui me meter num negócio desse? Sometimes when you volunteer to help people, it's a little harder than you think. Às vezes quando você se prontifica em ajudar alguém, é mais complicado do que você imaginava. But it glorifies God when we persevere on our love for Mas glorifica a Deus quando a gente persevera até o fim. And look at the way you love your friends. Examine a maneira que você ama os seus amigos. Are you sacrificing for them? Você está se sacrificando por eles? Are you trying to serve them? Você busca servi-los? Are you trying to do what's best for them? Você está tentando fazer o que é melhor para eles? These men are a great example. For Estes homens são grandes exemplos para todos nós. Their friend needed healing and they were working to get him healed. O amigo deles estava precisando ser curado e eles estavam fazendo tudo possível para que ele obtesse a They even cura. did something they never did before, I'm sure. Eles fizeram uma coisa que com certeza nunca tinham feito antes. They took their friend up on the roof. Levaram seu amigo lá para cima do eirado. You can imagine what their friend was thinking. Imagina o que é que o amigo dele estava pensando. He's probably saying, I'm already paralyzed. Ele está pensando, eu já sou um paralítico He said, what are you taking me up on the roof e agora vocês vão me colocar lá em cima do teto? for? Maybe he fell off a roof and that's why he was paralyzed. Talvez já tinha caído do teto e era por isso que ele estava paralítico. And they're thinking, what are you going to do? Throw me off again? Vocês vão me jogar lá de cima de novo? But we need to be friends for those who are in need. Mas a gente precisa ser amigos para aqueles que estão necessitados. We need to sacrifice for them. Nós precisamos nos sacrificar em favor We deles. need to do our best to serve them and come alongside them. E precisamos fazer o nosso melhor para vir ao lado deles e The servi-los. second thing we learn from this story is that we need to learn who we must seek for forgiveness. A segunda coisa que aprendemos deste texto é que nós precisamos aprender quem é que nós precisamos buscar para o perdão. Now you can imagine as these men are up on the roof, what's happening down below. Agora vocês podem só imaginar, enquanto esses homens estão lá em cima no teto, o que é que está acontecendo lá embaixo. Here's Jesus in this house and this gigantic crowd looking in. Aqui Jesus está nessa casa e essa multidão inteira lá fora olhando. And he's teaching and he's performing miracles. E ele está ensinando, está operando milagres. And all of a sudden there's some noise up on the roof. E de repente tem essa zoada lá em cima. You can hear feet moving around. Você pode up ouvir pés andando lá em cima. there. And all of a sudden dust begins to fall down. E de repente poeira começa a cair. And the people are thinking, why are they fixing the roof now? E então pensando, puxa, por que é que estão tentando consertar o teto numa hora dessa? And pretty soon there's pieces of tile that are falling down. E de repente tá caindo pedaços lá Little de pieces cima. of wood and dried mortar Pe- are falling down. Pedacinhos de madeira ou de reboco estão caindo. And the paralyzed man says, what are you men doing? E o paralítico está perguntando, o que é que vocês estão fazendo? They said, don't worry, we have some ropes. We're going to lower you down. Ele disse, não se preocupe, nós temos umas cordas, nós vamos soltar lá para baixo. And so they grab ropes on and they're all beginning to lower him down. Então, com as cordas, começam a soltar ele lá para baixo. And as the crowd is watching Jesus, Enquanto a multidão observa Jesus, up from the roof comes the man in the stretcher. baixando do teto vem essa esteira com o homem And nela. some people in the crowd are probably thinking, that's not fair. E algumas pessoas na multidão estão pensando, puxa, isso não é legal. They needed to wait their turn. Eles não esperaram a vez deles. And you can imagine just what Jesus is thinking. E você pode pensar o que é que Jesus está You can pensando. just see the smile on his face Você pode ver o sorriso no rosto as dele. he sees this man coming down in front of him. Quando ele vê esse homem descendo bem na sua frente. And pretty soon the man is laid down in front of him. E logo ele está lá deitado bem na sua And then frente. the ropes fall down. E aí as cordas são And then soltadas. 4 heads stick through and they're looking through the hole in the roof. E 4 cabeças lá olham pelo buraco no teto. Look at verse 20. Então vejam o versículo 20 então. The text says, seeing their faith. O texto diz, vendo-lhes a fé.
These men went to great lakes and Jesus could see their faith. Estes homens fizeram muito e Jesus podia ver a fé deles. They didn't sit at home and say, "We love our friend and we hope that someday he gets healed." Eles não ficaram sentados em casa dizendo, nós amamos nosso amigo e a gente espera que algum dia ele seja curado. They picked him up. Não, eles levantaram ele They carried him who knows how long. e carregaram ele quem sabe que They distância. couldn't get through the crowd, so they took him up on the roof. Não podiam penetrar a multidão, então levaram ele lá para They cima. made a hole in the roof and lowered him down. Fizeram o buraco no teto e baixaram ele lá. And Jesus saw their faith. E Jesus viu a fé deles. And you can't go around telling people, "Well, I have faith in Jesus." Você não pode ir dizendo para as pessoas, eu tenho fé em Jesus, Unless you live out your faith. a não ser que você vive a sua fé. Because people will look at your life and they'll see that you're a hypocrite. Porque as pessoas vão olhar para a sua vida e vão ver que você é um hipócrita. James chapter 2 verses 14 through 26, 4 times it says saving faith works. Em Tiago capítulo 2, lá diz repetidas vezes que a fé salvadora opera, trabalha. It says faith that doesn't work is dead faith and it can't save E you. lá diz que a fé que não opera é vã, ela não pode But salvar. these men didn't have dead faith. Mas esses homens não tinham uma fé But morta. the question is, what about your faith? Mas a pergunta é, e a sua fé? You call yourself a Christian, Você se chama um crente, but you don't read your Bible, you don't pray. mas você não lê a sua Bíblia, você não ora. Maybe you don't serve in church and you don't give. Talvez você não serve na sua igreja, talvez você não contribui. That is a dead faith. Isto é uma fé morta. That's not a saving faith. Isto não é uma fé que salva. James says that's to be self-deluded. Tiago diz que isso é enganar a si próprio. These men demonstrated their faith by their works. Estes homens demonstraram a sua fé pelas suas obras. Jesus could see with his eyes their faith. Jesus, com os seus próprios olhos, podia ver a sua fé. And look at verse 20. Vejam o versículo And then 20. Jesus went on, he that is Jesus said, "Friend, your sins are forgiven you." Jesus então disse, homem, estão perdoados os teus pecados. Now this is really amazing. Agora isso é impressionante. Because the four friends were hoping that Jesus would physically heal their friend. Porque os 4 amigos, a esperança deles era que Jesus iria fisicamente curar o seu amigo. But because of their faith, Jesus forgave the man his sins. Mas por causa da sua fé, Jesus perdoou os pecados do homem. Jesus extended spiritual healing to the man. Jesus estendeu cura espiritual ao homem. And this is amazing because of who is present. E o que é impressionante, isso é tão impressionante por causa daqueles que estavam lá presentes. Remember, many of the people, the crowd, are the religious leaders. Lembre que muitas das pessoas que estão lá presentes na multidão são os líderes religiosos. Remember, Luke tells us that they came from all over Israel to that place. Lembre que Lucas diz que as pessoas vieram de toda parte de Israel para lá. And so the crowd is thick with religious leaders. Então a multidão está cheia de líderes religiosos. And Jesus says, "Your sins are forgiven." E Jesus aqui diz, seus pecados estão And perdoados. he says it loud enough so everybody can hear. E ele diz bastante alto para todos poderem ouvir. It seems like he saved the man right on the spot. Parece que ele salvou o homem bem aí. And he had a reason for doing that. E ele tinha uma razão porque fez isto. Because he was wanting the religious leaders to know who he was. Porque ele queria que os líderes religiosos soubessem quem ele era. And that's why he told the paralyzed man, "Your sins are forgiven." E é por isso que ele disse para o homem, os seus pecados foram perdoados. But of course, the religious leaders are watching. E é claro que os líderes religiosos estão aqui observando, They're listening. eles estão escutando. Look at verse 21. E agora vejam o versículo 21. That's what it says. E lá diz, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Now, you can understand why they said that. Agora você pode entender por que é que disseram They knew isto. their Old Testament scriptures. Eles conheciam as escrituras do Antigo They Testamento. knew only God could forgive sins. Eles sabiam que apenas Deus poderia perdoar pecados. Now we can forgive each other. Agora nós podemos perdoar uns aos outros, But only God can forgive sins against him. mas somente Deus pode perdoar pecados contra ele. Jesus knew this. E Jesus sabia disto. Jesus knew the religious leaders knew this. Jesus também sabia que os líderes religiosos And that sabiam is- disto. And that is exactly why Jesus said what he did. E é exatamente por isso que Jesus disse o que disse. They're saying only God can forgive sins. Eles estão dizendo apenas Deus pode perdoar pecados. And that's exactly
exactly the point. E é exatamente este que é o ponto. Look at verse 22. Vejam o versículo 22. But Jesus, aware of their reasonings, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, which also tells us he was God. que também nos diz que ele era Deus. I don't know if you husbands have ever tried to read your wife's mind. It's very difficult. Não sei se vocês, homens, maridos, já tentaram ler a mente das suas esposas, mas é muito difícil. Sometimes they wish you could read their mind. Muitas vezes queriam que você pudesse adivinhar seus pensamentos, But Jesus, being God, could read their mind. mas Jesus, sendo Deus, podia ler suas mentes, And seus their pensamentos. reasoning went like this. E a maneira que estavam arrazoando era assim. First, only God can forgive sins. Primeiramente, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus is just a man. Jesus é um mero homem. And therefore, he can't forgive sins. E, portanto, ele não pode perdoar pecados. Therefore, because Jesus claimed to forgive sins, he's committing blasphemy. Portanto, porque ele alega ter o poder de perdoar pecados, então ele está blasfemando. He's committing blasphemy because he's claiming to do something only God can do. Ele está blasfemando porque ele está dizendo que tem o poder de fazer algo que somente Deus pode fazer. And you know what? Their reasoning was logical. E sabe o quê? A maneira que estavam arrazoando era lógico And it was fairly accurate, e era um tanto correto. except for one little bit. Apenas um detalhezinho estava errado. Jesus was a man, Jesus era um homem, but he wasn't only a man. mas ele não era apenas um He homem. was also fully God. Ele também era completamente Deus. And so this is what Jesus wants them to realize. E é isso que Jesus quer que eles saibam. And so look at that. He's going to ask them the question which will drive them to the correct conclusion. Então ele faz uma pergunta que força eles a trazer a conclusão correta. Look at verse 23. Vejam o versículo He says, 23. which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? Ele pergunta qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? No, think about this for a second. Agora pense nisto. What is the right answer? Qual é a resposta certa? What is easier to say? Qual é que é mais fácil dizer? Well, if you say your sins are forgiven, how can they verify that? Se você disser os seus pecados são perdoados, como é que você vai verificar isto? The only way you can know that is on Judgment Day. A única maneira que você pode verificar isso é no dia do juízo. And so you could never tell if somebody was forgiven and really until Judgment Day. Então você nunca poderia verificar que isso aconteceu até o dia do juízo. So anybody can go around saying, I forgive you. Então qualquer pessoa poderia dizer que eu perdoei os seus pecados, Because it can't be verified. porque não pode ser verificado. And so what is the right answer? Então qual é a resposta correta? It's easier to say your sins are forgiven É fácil dizer os seus pecados foram than it perdoados. would be to heal the man so he could get up and walk. E é mais fácil dizer isso do que curar o homem e fazê-lo andar. And so look at verses 24 and 25. Então vejam os versículos 24 e 25. And notice what Jesus said. Vejam o que ele diz lá. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Now, don't you wish you were there? Agora, você não queria estar lá? Don't you wish you could have just seen that? Você não gostaria de poder ter visto isso? To just see the look on their faces. Ter visto o olhar nos seus rostos? They're looking at the paralyzed man. Eles estão olhando para esse homem paralítico. The crowds are looking at the religious leaders. As multidões olhando para esses líderes religiosos. The religious leaders are looking at themselves. Os líderes religiosos encarando um ao outro. And all of a sudden this man is healed. E de repente esse homem é curado. All of a sudden he jumps up. De repente ele pula, ele salta. He's looking at his legs. Ele olha para suas pernas. And tears are running down his face. E lágrimas escorrendo no seu And rosto. he's praising God. E louvando a Deus. And the crowd is gasping. E a multidão está lá atônita. People are holding their faces and they're just trying to figure out what they just saw. As pessoas estão lá impressionadas, tentando descobrir o que é que a gente acabou de presenciar. And the man is probably just sobbing and just saying, I'm healed, I'm healed. E o homem talvez está lá chorando, louvando a Deus, dizendo: eu estou curado, estou curado. Not only were his
his sins forgiven, he was also healed physically. Não somente os seus pecados perdoados, mas também foi curado fisicamente And também. his friends are probably looking down through the hole and they're probably crying. Os seus amigos talvez estão olhando lá pelo buraco, lá de cima, e talvez estão chorando. You turn to Isaiah chapter 53. Abram em Isaías capítulo I want to 53. just show you a text here. Eu quero lhes mostrar um texto aqui. You know, a lot of people get this text confused. Muitas pessoas se confundem aqui nesse But texto, Isaiah 53 is talking about what we see in our text. mas Isaías 53 está se referindo ao que nós estamos vendo aqui neste texto. It's verse 5 and 6. Os versículos 5 e 6. And notice what it says. Notem o que diz lá. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. You know, this is a prediction of Jesus' death. Sabe, isso aqui está predizendo a morte de Jesus. You know, some have said that God promises us physical healing. Algumas pessoas têm dito que Deus nos promete a cura física. Some people say that God always wants Christians healthy. Algumas pessoas têm dito que Jesus quer que os crentes estejam sempre sadios. Usually they say all you have to do is claim the promises. Eles geralmente dizem a única coisa que você precisa é o quê? É crer na promessa. Muito bem, obrigado. Of course, if you don't get healed, then it's your fault. E então, se você não for curado, é a sua própria culpa. They usually take up an offering right before you're supposed to be healed. E geralmente recolhem uma oferta logo antes de você ser curado. And then when people don't get healed, then it's because they don't have enough faith. Então, se a pessoa não for curada, é porque não tinha suficiente fé. But this verse is not talking about physical healing in this life. Mas este versículo aqui não está falando sobre cura física nesta vida. It is not true that Jesus wants all of us to be physical. Não é verdade que Jesus quer que nós todos estejamos fisicamente sadios aqui. It is appointed for men to die once. Está ordenado aos homens morrerem uma vez. Paul says our outer man is decaying. Paulo diz que o nosso homem exterior está se acabando. So in this life, God may not want us healthy. Então, nesta vida, é possível que Ele não queira que nós estejamos sadios. If God wanted all Christians healthy, we'd never get sick. Se Deus quisesse que cada um de nós estivesse sempre sadios, nunca ficaríamos doentes. We would never die. Nós nunca morreríamos. But obviously we do get sick and we do die. Mas, obviamente, nós ficamos doentes e também morremos. But all who have repented of their sins and believed in Jesus, those people never die eternally. Mas todos aqueles que se arrependem e colocam sua fé em Jesus, estas pessoas nunca morrem espiritualmente. Those who believe in Jesus will receive glorified bodies which will never be sick. Aqueles que creem em Jesus receberão corpos glorificados que nunca ficarão doentes. No, Jesus didn't die for runny noses and bad backs. Jesus não morreu por narizes escorrendo e costas dolorosas. Jesus didn't die for cancer and heart disease. Ele não morreu pelo câncer e pelo uma pessoa com ataque de coração. Jesus died for sins. Ele morreu foi pelos pecados. He died for that disease that we're all born with. Ele morreu foi por aquela doença que todos nós nascemos He com ela. died for sins which will damn us to hell for all eternity. Ele morreu foi por pecados que nos condenarão a uma eternidade no inferno. That's the kind of healing that Jesus offers everyone. É esta a cura que Jesus oferece a todos. Now you need to ask yourself, have you been healed of your sin? A pergunta que você tem que fazer é se você já foi curado do seu pecado. Have you run to Jesus in repentance and faith? Você já correu para Jesus em arrependimento e fé. Have you received Jesus as your Lord and Savior? Você já recebeu a Ele como seu Senhor e Salvador. You know, some people think they could just believe in Jesus as Savior. Algumas pessoas acham que simplesmente podem acreditar nele como seu Salvador. They think of Jesus as kind of fire insurance. Eles consideram Jesus como apenas seguro de fogo. Se dá para compreender isso They aí. don't want to live for Jesus. Mas eles não querem viver para Jesus. But listen, you need to believe in the Lord Jesus. Mas você precisa viver
você precisa crer no Senhor Jesus. Jesus not only wants to be Savior, but Lord, your Master. Jesus não apenas quer ser o seu Salvador, mas Ele quer também ser o seu Senhor e Rei. He wants you to love His law and love His people. Ele quer que você ame a sua lei e ame o seu povo. He saved us so that we might live for Him. Ele nos salvou para que nós pudéssemos viver para Ele. And if you have not turned to Jesus in this way, you need to do that right now. E se você não se arrependeu e veio a Jesus desta forma, você precisa fazer isto agora. You need to believe that Jesus died on the cross for you. Você precisa crer que Jesus morreu na cruz por você, That He shed His blood for you. que Ele verteu seu sangue por você, That He rose again for you. que Ele ressuscitou por And você, that if you believe in Him, He will save you. e que se você crer nele, Ele te salvará, And today is the day of salvation. e que hoje é o dia da salvação. Look at verse 26 again in our text. Voltando lá ao nosso texto em Lucas capítulo 5, vejamos o versículo Jesus 26. has just healed the man temporarily and eternally. Jesus acabou de curar o homem eternamente e fisicamente. And now Luke describes the response of the people. E agora Lucas descreve a resposta das pessoas no versículo 26. It says they were all struck with astonishment and began to glorify God. Lá diz que todos ficaram atônitos e davam glória a Deus. And this word struck with astonishment means to just when you witness something incredible, you're just in shock. E o que isto está descrevendo é o choque dessas pessoas em ter presenciado And isto. it says they were also filled with fear. E diz também que estavam cheios de grande temor, And then they said, we have seen remarkable things today. porque viram coisas impressionantes, prodígios. You know, oftentimes when God displays His power in incredible ways, the first response people have is fear. Muitas vezes, quando Deus demonstra o seu poder em maneiras extraordinárias, o resultado é temor nos homens. In just the previous verses, the disciples caught this huge catch of fish. Na passagem anterior, os discípulos conseguiram pegar esse monte de peixes. And Simon's response was one of fear, and he saw his sin. E a resposta de Simão foi ver o seu pecado, e ele temeu. Remember when Jesus calmed the sea, what happened? They got scared. Lembre que quando Jesus calmou o mar, a tempestade, o que foi que fizeram? Eles temeram. Someone has said there's one thing worse than having a storm outside your boat. Alguém disse que tem uma coisa pior do que ter uma tempestade fora do seu barco. That's having God in your boat. É ter Deus dentro do seu barco. And they knew that Jesus was God when He calmed the storm, and it scared them. Eles sabiam que Jesus era Deus quando Ele acalmou a tempestade, e isto os fez temer. You know, none of us were there when this happened. Nenhum de nós estávamos lá quando isso We aconteceu. weren't part of the crowd. Nós não participamos da multidão. We didn't get to be first-hand witnesses. Nós não fomos testemunhas oculares We didn't disto. get to see Jesus heal all these people and this paralyzed man. Nós não vimos Jesus curar todas essas pessoas e esse homem paralítico. But you know what we do have? Mas você sabe o que é que temos? We have the Word of God. Nós temos a palavra de Deus. And this word is for you. E esta palavra é para você. This word is to tell you the truth. Esta palavra é para lhe dizer a verdade. That Jesus can forgive sins. Que Jesus perdoa pecados. That if you run to Jesus, He will forgive you. Que se você correr para Jesus, Ele lhe perdoará. And you may be sitting there thinking, but you don't know how much of a sinner I am. Mas você pode estar sentado aí pensando, puxa, mas você não sabe quanto eu sou pecador. No, I don't. Mas, de fato, eu não sei. But Jesus does. Mas Jesus sabe. And Jesus' death is greater than your sin. E a morte de Jesus é superior ao seu pecado. You may be sitting there thinking to yourself, well, I can't give my life to Christ. My wife will find out. Você pode estar pensando aí, eu não posso entregar a minha vida a Cristo porque a minha esposa vai descobrir. Or my husband will find Ou out. meu marido vai descobrir. Or my friends will find Ou out. os meus amigos And descobrirão. they'll realize I was never really saved to begin with. E aí vão perceber que eu nunca fui salvo antes. That is Satan speaking to you. Isso aí é o diabo que está falando. Who cares what your friends O think? que é que importa o que é que os outros vão The achar? question is, what does God think? A pergunta é o que é que Deus acha. Your friends want you to come to Christ. Os seus amigos querem que você venha a Cristo. God commands you to come to Christ. Deus manda que você venha a Ele. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be
be saved. Ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. And so as we leave here tonight, Então, enquanto saímos daqui esta after noite, we have praised the Lord, depois que temos louvado ao and we're Senhor, all wandering back to our places where we're going to sleep, estamos todos a caminho lá do lugar onde vamos dormir. you need to ask yourself this: am I being a true friend? Você tem que se perguntar isto: será que eu estou sendo um amigo verdadeiro? Am I loving other people? Eu estou amando as outras And pessoas? secondly, have I run to Jesus for forgiveness? E a segunda pergunta é: eu tenho corrido para Jesus em arrependimento? Who can forgive you of your sin? Ele é o único que pode lhe perdoar de seus pecados. If you believe in the Lord Jesus Christ, He will save you. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele lhe salvará. And He will give you eternal healing. E Ele lhe dará uma cura eterna. Let's pray. Oremos. Father, we just thank you so much for your word. Pai, te agradecemos pela sua palavra. What an incredible story of the life of Jesus. Que história impressionante na vida de Jesus. Father, I pray for anybody here who doesn't know you as their Savior. Pai, eu oro por qualquer pessoa aqui que não te conhece como Salvador. Maybe people who realize that they don't know you. Talvez pessoas que perceberam que não te Or conhecem. maybe they're ashamed to say anything because they don't want to be humiliated because they don't know you. E talvez estão com vergonha de dizer qualquer coisa porque não querem ser humilhados em reconhecer que não conhecem a ti. Help them to remember that there is no greater joy for a believer than to know someone came to the Lord. Ajude-os a lembrar que não há maior felicidade para qualquer crente do que saber que outra pessoa veio a Cristo. Help them look to Jesus. Ajude-os a olhar para Jesus. Help them see Him with His arms open wide. Ajude-os a ver Ele de braços abertos. And help them turn from their sins E ajude-os a se arrepender de seus pecados. and to believe in the Lord Jesus Christ E- for salvation. Crer no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação. And for the rest of us, help us to be faithful friends. E para cada um de nós, que o Senhor nos ajude a ser amigos fiéis. Help us to love other people. Ajude-nos a amar outras pessoas. And help us to leave here with a commitment to do that. E ajude-nos a sair daqui com um compromisso a fazer isto. We pray this in Jesus' name. Oramos isto no nome de Jesus. Amém.